Sim, exatamente. Fred será anunciado neste domingo pelo Fluminense. Esse vídeo está sendo lançado na madrugada de sábado para domingo. Você provavelmente já está vendo isso no domingo, dia 31 de maio de 2020. E essa data marcará para sempre a volta de Frederico Chaves Guedes para o clube. Deixa eu me apresentar, né? Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Rede Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o seu like aqui embaixo. Tô lançando vídeo de madrugada mesmo para não perder o timing total da notícia. E se inscreve aqui no canal também para dar uma moral. Passamos de 93 mil inscritos. Fred está de volta. Deixa eu explicar até aqui um pouco de bastidores até da situação. Eu já tinha essa informação, mas sem ter muita certeza ainda. Estava procurando saber, até porque todos os indícios, né, qualquer um que chutasse, tinha muitas chances de acertar do anúncio de Fred nesse domingo. A gente já via várias movimentações, desde um monte de piadinhas vindo das redes sociais do Flu, uma quantidade exacerbada até de vídeos e de coisas relacionadas a Fred nas redes sociais, que, por exemplo, se fosse só uma reprise normal, não fariam, seria errado até fazer. Então, assim, já dava para ter essa noção. Eu tinha informação de que o anúncio aconteceria nesse domingo, de que já estava tudo certo, etc. E a Aline Nastari, repórter do Esporte Interativo, publicou a matéria no site do Esporte Interativo com alguns outros detalhes além dos que eu tinha. Então vamos lá. Fred será anunciado nesse domingo. Ah, Gabriel, aí hoje tô vendo esse vídeo aqui na segunda-feira e Fred não foi anunciado. Vai ter outro vídeo aqui no canal falando por que ele não foi anunciado. Porque alguma coisa fora do normal aconteceu. Mas tudo normal, programado, é o anúncio dele neste domingo. Que horas será? Essa informação nem eu tenho e nem a Aline Nastari tem. E pela informação dela, nem o Fluminense tem. Porque ainda está sendo decidido qual vai ser a melhor forma, o melhor horário de fazer o anúncio dele, né? Ela até colocou um tweet dizendo que ainda não sabe se o anúncio vai ser... Aliás, o anúncio vai ser pelas redes sociais do Fluminense, mas ainda não sabe se vai ser antes ou depois da reprise do jogo. Eu apostaria no intervalo se fosse ser na Globo. Como o anúncio não será na Globo, eu acho que o impacto seria muito maior fazendo antes. Por quê? Porque aí na entrevista que ele fosse fazer na Globo, ele já seria jogador do Fluminense, né, entre aspas. Já estaria com um contrato, etc. Então acho que isso daria um boom maior ainda até na audiência. Anunciando depois, você perde a audiência em relação ao futebol, a partida que vai passar às 4 horas e tal, entre Palmeiras e Fluminense, a reprise do jogo do Tetra, que poderia dar números muito bons e que, consequentemente, traria um retorno de marketing e de mídia positivos para o clube. Bem, mas vamos lá. Por que o Fluminense decidiu anunciar nesse domingo? Isso é uma informação muito legal que a Aline Nastari traz. Por quê? Toda vez que o Mário Bittencourt era perguntado sobre Fred, ele sempre falava, estamos aí e tal, tentando negociar com ele, mas a gente está com medo de acontecer um novo caso Scarpa. Né? Em que o Fluminense fosse assinar um contrato, mas por causa de várias liminares, porque ele tem uma liminar que permite ele jogar em outro clube, não sendo o Cruzeiro, mas por causa dessa liminar, ele pudesse ficar indo e voltando do Cruzeiro para o Fluminense, enfim, uma briga jurídica. O Fluminense estava com medo disso acontecer e eu já falei num vídeo aqui do canal, até recentemente, já falei várias vezes, mas falei recentemente, que isso não cabia tanto, porque o Cruzeiro não quer Fred de volta. E não porque Fred é muito ruim, etc. Não, é porque ele não quer ter uma dívida de 1 milhão por mês, que era o que Fred recebia lá. Então, o Cruzeiro não ia pegar liminar para poder trazer, ou no caso, levar Fred de volta. Então, toda vez que o Mário Bittencourt era perguntado sobre por que o Fluminense não tinha acertado ainda, etc., com o Fred, era falado sobre isso, sobre essa questão judicial. Então, o que fez? Se o Cruzeiro não se manifestou e tal, segundo a Aline Nastari, até vai ter uma reunião na segunda-feira no Cruzeiro para tratar desse assunto, mas se o Cruzeiro não se manifestou, não agiu nada, o que mudou então para o Fluminense? É muito legal a matéria porque ela coloca 3 pontos primordiais. 2 que eu sabia, um que eu não tinha muita noção. Que é a questão jurídica, nessa questão jurídica de Fred, que, como eu falei, chegaram à conclusão de que o Cruzeiro não vai arrumar muito problema. Número 2, o contexto
da pandemia, esse era o que eu não sabia, de que como a pandemia está, entre aspas, entre muitas aspas, esfriando, ou seja, tem muita gente voltando ao normal e se acostumando com as mais de 1.000 mortes diárias, precisa se gerar um fato novo, já que não está tendo nem futebol. E o terceiro ponto, que era o lançamento dos uniformes, que foi um sucesso no início do mês, mas que, convenhamos, já esfriou. Pouco se fala de uniforme, a não ser as pessoas que estão recebendo as suas compras agora e tal, quase um mês depois, aí, 20 dias, compraram e estão recebendo, mas só essa mídia mesmo, não tem muito mais notícias sobre uniforme, Umbro, etc., como tinha lá no início. Esse ponto já passou, teve o pico e já desceu. Então o Fluminense precisava de um fato novo, até porque continuamos ainda num cenário de catástrofe da saúde, mas com as pessoas já se acostumando e voltando ao normal. E o Fluminense coloca o anúncio de Fred nesse momento para ter um outro boom. E aí esse boom pode ser provocador de sócios torcedores, aumento, né, no número de sócios, no momento em que clubes perdem 20, 30, 40 mil sócios. O Fluminense poder ter um aumento real mesmo. Em venda de camisas, por mais que muitos sites já não tenham mais uma quantidade de camisas, e a gente sabe que a Umbro teve um problema sério chamado pandemia, que impediu que a produção das camisas seguisse no mesmo ritmo, então é normal nesse momento faltar camisa no mercado para algo que foi lançado, entre aspas, né, na adaptação. Já falei bastante sobre camisas aqui. Nas vendas de camisa, sócio torcedor e quem sabe, dependendo da hora que for lançado, mais um motivo anunciado, mais um motivo para anunciar Fred antes da partida, seria o fato de dar uma disparada no número desses ingressos fictícios que já passam de 15 mil nesse momento para Palmeiras e Fluminense, que serão usados para pagar salários dos funcionários que recebem menos. Nesse caso, o Fluminense deve anunciar o jogador, quer dizer, deve não, né? Ele vai anunciar no domingo, a gente ainda não sabe em qual ponto ali que ele vai anunciar, mas Fred está de volta ao Fluminense, está de volta. E já saiba de uma coisa, teremos uma live aqui no canal, às 2 horas da tarde, neste domingo, talvez ainda sem Fred ter anunciado, mas é uma live pré-jogo, pra gente relembrar de Palmeiras e Fluminense, poder conversar um pouco, vai ter... De repente até faço um sorteio aí nessa live também, não sei exatamente, mas esteja aqui às 2 horas da tarde. Eu ia fazer pós-jogo, mas decidi não fazer porque já vai ter live de Netflu, live da Flu TV, então preferi não fazer pós-jogo. Na segunda-feira, com o anúncio de Fred confirmado nesse domingo, tem podcast sobre isso. O podcast a gente já tinha um outro gravado, mas vai fazer uma adaptação, eu e o Fio já marcamos para fazer isso. Então o podcast da segunda-feira vai ser sobre Frederico, conversando ali de uma maneira bem legal, assim, uma maneira bem sincera, que eu não costumo fazer aqui, assim, no sentido de falar mesmo as coisas, etc, de ter tempo para falar sobre tudo. E durante essa semana, com o anúncio confirmado nesse domingo, vai ter uma série de vídeos de listas, aí serão 4 ou 5, tem que ver aqui exatamente, mas se eu não me engano serão 5 vídeos de listas, todos eles sobre Frederico Chaves Guedes. Enfim, é o retorno de um ídolo. Para quem, às vezes tem torcedores em contra, torcedores de outros clubes, não tem noção do que Fred representa pro Fluminense. A galera acha que bota Rivelino. Ah, mas Rivelino e tal. Cara, Rivelino, você pode até falar de bola e etc. É óbvio que Rivelino jogou mais bola no seu tempo do que Fred jogou no tempo dele. Mas em matéria de relação com o torcedor, e aí eu coloco a visão pessoal, porque pra alguém aí, o maior ídolo do Fluminense pode ser Carlinhos, lateral esquerdo. A gente não sabe, né? Mas, pessoalmente, pra mim, é uma sessão que não há nem comparação. E o retorno de Fred, nesse momento, pra instituição Fluminense, é algo que a gente ainda não tem noção. Acho que eu tava pensando nisso aí agora e vou abordar mais isso no podcast. Pouco antes, agora no sábado de noite, eu tava jogando Fórmula 1 e tava pensando nisso. Falando, caraca, eu passei tanto tempo querendo o retorno de Fred, que parece até aquele cachorro que ficou o tempo todo correndo atrás do carro. Aí o carro parou e ele não sabe o que fazer. Fred tá de volta, tá voltando e eu ainda não parei pra raciocinar que agora eu tenho um canal do Fluminense e Fred tá de volta ao Fluminense. E enfim, são apenas pensamentos. Talvez eu consiga me expressar melhor, com mais calma ou não, no podcast do Rede Tricolor que sai na segunda. Enfim, vamos comemorar nesse domingo o tetracampeonato, a volta de um ídolo e
enfim, procurar aí alguma coisa pra fazer mais ainda, pra falar de Fred. A gente que agora quer falar de Fred o tempo todo, né? Saudações tricolores, até a próxima e bora tentar dormir. Valeu!